E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou hoje que a jornada 6 por 1 é cruel, mas que não vê a possibilidade de acabar com a escala imediatamente. Durante visita neste sábado à quinta-feira da reforma agrária do MST, no Parque da Água Branca, em São Paulo, Marinho declarou a jornalistas que é a favor de uma discussão, aspas, saudável, pé no chão, com tranquilidade, sem susto, para o empresariado, fecha aspas, a fim de reduzir a jornada de trabalho, o teto da jornada de trabalho, na verdade. O ministro também falou sobre a crise no INSS. Questionado sobre o clima do governo, o ministro defendeu a investigação e a punição de quem tem que ser punido, segundo ele. Denilde, é uma questão, na verdade, interessantíssima, porque, tudo bem, todo mundo sabe que o A6 para 1, ninguém vai mudar o teto da jornada de uma hora para outra, mas a discussão ela não é de hoje, né? Era uma discussão que antigamente era chamada de discussão de redução de 44 horas por semana, jornada de 44 para 40, que é a mesma coisa, de redução de 6 para 1 para 5 para 2, e essa sempre foi encabeçada pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, né? E o governo estava demonstrando que estava conseguindo vencer a oposição nas redes sociais com o debate 6 por 1. O próprio Nicolas Ferreira, que tem sido super bem sucedido numa série de debates e enfrentamentos com o governo, na 6 para 1 não, perdeu. Né? E agora o Luiz Marinho falou, olha, concordamos, mas veja bem, como é que você analisa essa declaração dele nesse contexto? É aquela situação, Sakamoto, que assim, olha, eu concordo, mas eu não sei como vai começar ou o que eu posso fazer. Foi quase essa declaração do Marinho, né? E aí coloca também o governo Lula numa situação de novamente de dar um passo para trás numa proposta que o governo estava assumindo, como você colocou aí no 1º de maio, era um dos temas, né, importantes para o governo demonstrar que tem uma agenda pró-trabalhador. Então isso aqui sinaliza a dificuldade que o governo tem de articulação dentro do Congresso, né, essa é uma realidade que o governo tem se enfrentado em diferentes frentes, mas nessa também, e a forte posição e de grupos econômicos que também se mobilizou nos últimos, principalmente quando essa discussão ganhou um peso muito grande na opinião pública, que também vem se mobilizando bastante, de forma bastante forte dentro do Congresso. Então, aqui é mais ou menos o governo sinalizando de que vê importância, mas não tem ainda capacidade de conseguir fazer nenhuma alteração nessa agenda. E mas ganha também aí um aspecto negativo, porque era uma pauta que o governo sentia que poderia ganhar mais junto à opinião pública, ganhar mais, popularidade, e a frase do Marinho acaba frustrando até o próprio governo com relação a isso. Ô Samuel, aproveitando o gancho com relação a por onde o governo, né, deveria discutir a questão do trabalho, porque o governo, desde que assumiu, ele faz o quê? Ele alardeia a redução na taxa de desemprego, é fato, alardeia o aumento na renda média do trabalho, que também é fato, né? Inclusive com queda de desigualdade, isso tem acontecido. Mas a questão do emprego, da qualidade do emprego, é um debate ainda que o governo está deixando a desejar. Né? Você tem, inclusive, a oposição vilanizando, atacando a CLT, atacando os direitos trabalhistas, né? Dizendo que o povo não quer direito trabalhista, confundindo trabalho ruim com CLT, quando na verdade você tem trabalho ruim com CLT e sem, e não necessariamente é a mesma coisa, né? Como é que você vê o governo? O governo ele não tem conseguido avançar nessa pauta da qualidade do trabalho, não tem conseguido avançar na pauta da questão dos direitos fundamentais do trabalho, é uma pauta que ele vai acabar dando um pé atrás, como bem colocou a Denilde, porque tem grupos empresariais que são contra. Sakamoto, você e a Denilde colocaram a situação muito bem. Primeiro, né, nessa comparação aí, como hoje tem virado até uma certa piada de mau gosto, né, entre jovens principalmente, de meio que ofender o outro como CLT, quando CLT, na verdade, é a consolidação de leis de proteção ao trabalhador, sem as quais o trabalho continuaria existindo, só que sem nenhuma proteção. Então, um trabalho
sempre haverá, é o que move, né, a economia, o que move o mundo. E uma vez que você não tenha leis de proteção básica, a gente voltaria, por exemplo, em tese mesmo, até a escravidão, no qual a exploração de um ser humano por outro é totalmente liberada sem nenhum elemento mínimo, né, de contenção. Por isso as leis de trabalho são importantes. Quando você aponta que a CLT hoje é vista de má forma, é porque ela já não é o suficiente. Então, é necessário que outras leis venham e aprimorem esse conjunto legislativo e não o abandono das leis, né? O remédio ser pouco não significa que você deve abandonar o remédio, você deve aprimorar, se é possível, até aumentar a dose. Bom, isso é uma definição muito boa que você trouxe aqui. A outra que a Denilde já estava colocando é a dificuldade do governo de assumir, dentro da clivagem eleitoral que o levou, né, a ser governo, a ganhar a última eleição, assumir as pautas que, durante a campanha, lhe dão a maioria. Então, quando chega no período de governar, é muito fácil. Nós vemos, por exemplo, o governo anterior, que foi eleito com uma outra maioria, né, privilegiando outros temas, defender os temas que o levaram lá. Então, ter uma pauta muito mais pró-empresário, pró-capital, defendendo uma austeridade fiscal mais rigorosa, que são as pautas que eles defenderam durante a campanha. E durante o mandato, defendem, né, abertamente, com coragem. Quando chega no governo atual, o governo que se elegeu propondo a defesa dos trabalhadores e, historicamente, como a Denilde apontou, é uma pauta do movimento sindical, uma pauta originária do PT também, fazer uma mediação tão em cima do muro, se afastando dessa pauta, como se precisasse passar uma imagem extremamente republicana. Olha, eu não tenho nada a ver com isso é um debate da sociedade, aquilo que chegar até mim eu executarei. Não, se fosse assim, nós não precisaríamos eleger o governo. O governo seria apenas um corpo técnico que aplicaria aquilo que já foi decidido. Não é isso que a gente tem no modelo democrático, né? Nós elegemos um governo conforme as ideias que ele apresenta para que ele implemente essas ideias, claro que dentro do modelo democrático nosso, junto com o parlamento, discutindo com a sociedade e tudo mais. Mas o governo precisa ter uma posição clara. E um governo que é de um partido chamado Partido dos Trabalhadores precisa ter, nesse caso, uma posição clara a favor da demanda dos trabalhadores, mesmo que seja para perder esse debate no conjunto do Congresso Nacional e virar para o seu eleitorado e dizer: olha, não conseguimos avançar o que queríamos, mas conseguimos essa ou aquela vitória. A postura do ministro, nesse caso, ela fica muito recuada e, por isso mesmo, as manifestações, tanto do ano passado, principalmente, né, mas também desse ano, no Dia do Trabalhador, não conseguiram dar gás ao governo, trazer de volta a popularidade que ele está tanto buscando. Me parece sim, Sakamoto, respondendo por fim a tua pergunta, que há uma timidez muito grande do governo, principalmente nessa fala, de abraçar as pautas que o elegeram. E isso me faz lembrar, só para concluir, uma fala do ministro Haddad, logo no primeiro ano desse governo, dizendo que seria o mercado e os desempregos privados, né, a iniciativa privada, que seria a locomotiva desse governo e não mais os gastos públicos e o investimento direto do governo, como foi nos 2 primeiros governos Lula. É uma mudança radical de visão do papel do Estado na economia. E parece que isso está transbordando também por um afastamento do governo das pautas históricas, né, do trabalhismo nacional.